Olá a todos, aqui estamos nós para mais uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Se bem te lembras, na aula passada estivemos a falar sobre alguns erros, estivemos a trabalhar a ortografia e dois casos em concreto. E eu lancei-te um desafio no final da aula, não foi? Portanto, eu pedi-te que escrevesses, era uma coisinha muito simples, eu pedi-te que escrevesse uma frase em que usasse os dois As. Portanto, o A com H e o A sem H. Eu não sei que frase é que tu escreveste, de toda a maneira eu vou escrever-te aqui algumas daquelas que eu escrevi, também faço o trabalho de casa, e vamos aqui analisar e rever isto outra vez, ok? Então vamos lá. Por exemplo, o que é que eu escrevi aqui? Olha, até vai a vermelho hoje. Já não vou à praia há 2 anos. O que é verdade. O ano passado fui para o campo, passei férias no campo. Fui a casa. Estás a ver? Eu aqui nesta frase usei os dois As, um com e outro sem H. Outro exemplo, por exemplo, já liguei à minha diretora a dizer que hoje há greve dos transportes e por isso vou chegar atrasada ao trabalho. Transportes. Ai, mesmo até aqui ao final do quadro. Que hoje... olha, escrevi gré. Eu realmente como palavras. Eu a falar de ortografia e como letras. Esperem aí que eu apago aqui esta palavra e escrevo greve corretamente. Porque há greve dos transportes, não é grave? Eu reparei a tempo. Já liguei a dizer que hoje há greve dos transportes e por isso vou chegar atrasada. Outro exemplo, vou escrever aqui em cima o exemplo, eu aproveito muito mal o quadro, eu já sei. Há alunos que vão faltar à prova de educação física. E aqui temos novamente o A e o A. Tu lembras-te que este primeiro A, este com H, vem do verbo haver e o segundo é a contração entre uma preposição e um artigo. Outra coisa que os distingue é o acento. Um tem um acento para a frente, outro tem um acento para trás, ou seja, acento agudo, o primeiro, acento grave, o segundo. Eu não sei se reparaste aqui nestes 3 exemplos. Eu vou numerar aqui os exemplos. Eu vou fazer assim, não foi esta a ordem, mas vamos imaginar que sim. Se tu vires aqui, aqui neste primeiro exemplo, no exemplo número 1, eu tenho aqui alunos no plural, mas tenho o A no singular. Portanto, eu digo, há um aluno, há 2 alunos, há peixe fresco na praça, há peixes no mar, há um problema, há vários problemas. Então o verbo haver, com o sentido de existir, não se pluraliza, fica sempre assim. Até te facilita, estás a ver? Esta questão acaba por facilitar aqui como é que escreverias o A. Fica sempre assim, mesmo que a palavra que venha a seguir esteja no plural e se o verbo haver tiver o sentido de existir. E pronto, era este o desafio que eu tinha lançado na aula passada. Estas são as minhas frases, não são as tuas, obviamente, mas eu acredito que tenhas feito este exercício corretamente. E a aula passada eu falava-te que era importante nós dominarmos bastante vocabulário, termos atenção à ortografia, que era este o caso, e também termos conhecimentos gramaticais, não é? E é isso que hoje nós vamos tratar. Nós hoje vamos trabalhar um pouco a gramática. E eu vou-te aqui apresentar um e-mail, na verdade vou-te apresentar 2 e-mails. São 2 e-mails formais. Lembras-te do que era um e-mail formal? Um e-mail formal é quando nós escrevemos um e-mail, aliás, para uma pessoa que não conhecemos ou que
ou que tem um cargo importante e nós temos de nos dirigir com alguma formalidade a essa pessoa, temos de ter algum cuidado na forma como nos dirigimos a ela. E tem formas de nos dirigirmos à pessoa e também formas de nos despedirmos diferentes de um e-mail informal. Portanto, havia aqui diferenças, eu falei disto imensas vezes, eu tenho a certeza que tu sabes a diferença entre um e outro. Mas eu vou-te mostrar aqui, isto é que é importante, eu vou-te mostrar aqui 2 e-mails, são 2 e-mails formais e o conteúdo é o mesmo, estão escritos ligeiramente de forma diferente. Neste e-mail temos aqui uma pessoa que envia neste texto temos uma pessoa que envia um e-mail para uma empresa a perguntar porque é que não foi selecionado para um determinado emprego. Portanto, ele candidatou-se a um emprego e ele não foi selecionado para esse emprego. Ele quer saber quais são os critérios de seleção para poder ter ficado com esse trabalho, esse emprego. Critérios de seleção é aquilo que as características que nós devemos ter para conseguirmos ficar com o emprego, ou seja, as nossas competências, algumas características específicas. Por exemplo, eu vou-me candidatar para uma escola para dar aulas. Eu tenho que ser formada para dar aulas de português. Eu tenho que ser formada ou ter um curso de português. Portanto, isto seria um dos critérios de seleção. Portanto, é importante, quando nós nos candidatamos a um emprego, termos em atenção quais são os critérios de seleção para esse emprego. E este rapaz não foi selecionado para o trabalho e quer saber porquê. Portanto, ele não sabia quais eram os critérios de seleção. Portanto, eu vou-te mostrar o primeiro e depois mostro-te o segundo e-mail. Já te disse, são e-mails que têm o mesmo conteúdo, estão escritos de forma diferente. Vamos lá então. Excelentíssimos senhores, no passado dia 13 dirigi-me às instalações da InfoSatir e fui entrevistado por 3 elementos da vossa empresa, pois queria candidatar-me ao cargo de técnico informático. Há 2 dias fui informado por telefone de que o emprego foi atribuído a outro candidato. No entanto, não me foi enviado nenhum documento escrito indicando a razão por que não me foi dado o emprego. Solicito, portanto, o envio para a minha morada de documento em que constem os critérios de candidatura que foram considerados pelo Gabinete de Candidaturas. Com os melhores cumprimentos, Adolfo Benigno. Portanto, temos aqui o primeiro e-mail que eu disse que ia mostrar e vou-te mostrar o segundo, que tem exatamente o mesmo conteúdo, está escrito de forma ligeiramente diferente. Vamos lá então. Excelentíssimos senhores, no passado dia 13 dirigi-me às instalações da InfoSatir e vocês entrevistaram-me, pois eu queria candidatar-me ao cargo de técnico informático. Há 2 dias informaram-me por telefone que atribuíram o emprego a outro candidato. No entanto, vocês não me enviaram nenhum documento escrito indicando a razão por que não me deram o emprego. Solicito, portanto, o envio para a minha morada de documento em que constem os critérios de candidatura que vocês consideraram. Com os melhores cumprimentos, Adolfo Benigno. Então, posto isto e depois teres ouvido e acompanhado aqui a ler os e-mails, qual é a diferença principal que tu vês aqui nestes 2 e-mails? Eu disse-te, e volto a repetir, os e-mails têm a mesma informação. Mas qual é a principal diferença? Eu vou voltar atrás, só para ver o anterior. No passado, dia 13, dirigi-me às instalações da InfoSatir e fui entrevistado por 3 elementos da vossa empresa. Eu leio só este bocadinho. No passado, dia 13, dirigi-me às instalações da InfoSatir e vocês entrevistaram-me. Portanto, aqui percebemos logo qual é a diferença. E a diferença são os verbos. Então, vejamos, no primeiro e-mail, o primeiro e-mail que eu te mostrei, temos fui entrevistado, fui informado, foi atribuído, foi enviado, foi dado, foram considerados. E no segundo e-mail temos entrevistaram-me, informaram-me, atribuíram, enviaram, deram, consideraram. Portanto, usamos aqui as formas verbais que utilizamos são diferentes. E qual é? Se tu vires, aliás, os verbos são os mesmos. Fui entrevistado, entrevistaram. Fui informado, informaram. Portanto, aqui o verbo é o mesmo. Vê aqui, fui entrevistado, entrevistaram. O verbo é o mesmo, é o verbo entrevistar. Fui informado, informaram. O verbo é o verbo informar. Foi atribuído, atribuíram. O verbo é o verbo atribuir. Foi enviado, enviaram. O verbo enviar. Foi dado, deram. É o verbo dar.
foram considerados, consideraram, e o verbo é considerar. Então, no primeiro texto há sempre aqui um fui, um foi, um foram, e depois vê a forma do verbo terminado em ado, ados, ido. Portanto, temos sempre ali o primeiro verbo, que é o verbo ser, neste caso está no pretérito perfeito do indicativo, e depois temos o segundo verbo, que termina ou em ado, ou em ido, ou em ados. E eu já te disse que aqui o fui, o fui, o foi, o foi, o foi, o foram é o verbo ser, certo? Agora eu pergunto-te, será que este verbo é aqui muito importante ou altera, aliás, o significado do segundo verbo? Não, na verdade ele está só aqui a auxiliar o segundo verbo. Portanto, é como se os dois funcionassem como um único verbo. Fui entrevistado é o mesmo que entrevistaram-me, a mim. Portanto, o fui e o entrevistado funcionam aqui como se fosse um único verbo. Portanto, o verbo ser está ali para ajudar, digamos assim. Então, o que nós dizemos é que na primeira coluna temos os verbos na voz passiva. E na segunda coluna temos os verbos na voz ativa. E ali a terceira coluna é o verbo no infinitivo. Ok? Portanto, voz passiva, voz ativa e depois é o infinitivo do verbo principal, se considerarmos a primeira forma. Então, qual é a forma, depois de ver isto aqui, qual é a forma que tu achas, ou qual seria a notícia que tu achas que era que é mais difícil, qual é a forma do verbo que é mais difícil de formar? A voz ativa ou a voz passiva? Qual é aquela que achas que é mais difícil? E qual é que achas que é a mais própria do discurso formal? Portanto, nós podemos usar as duas num e-mail formal, já vimos anteriormente, mas qual é que tu achas que seria talvez a forma mais... aquela que é mais cortês, que dá um tom mais educado? Qual delas seria? A voz ativa ou a voz passiva? Eu acho que a forma mais formal de escrever é com a voz passiva. No fundo, percebemos, aliás, que quando temos um e-mail escrito na voz passiva temos um e-mail mais bem escrito, com mais cuidado, menos rude, digamos assim. Portanto, o primeiro e-mail que eu te mostrei, que tu ouviste e que tu leste, seria aquele que eu consideraria melhor. Se tu me apresentasses os dois e me perguntasses qual era aquele que eu preferia sempre o primeiro e não o segundo. Portanto, o e-mail que está escrito na voz passiva. E sabes o que é que acontece? Quando ele escreve aqui o e-mail usando a voz passiva, ele não usa vocês. E no segundo e-mail, na voz ativa, ele utiliza vocês. Vocês entrevistaram, vocês informaram, vocês atribuíram, vocês enviaram, vocês deram, vocês consideraram. Portanto, nós acabamos por usar muitas vezes a voz ativa para não usarmos aqui este vocês, não nos dirigirmos diretamente a ninguém. Portanto, isto pode parecer assim um bocadinho confuso, digamos assim, mas eu vou-te explicar exatamente o que é isto da voz passiva e da voz ativa, ok? Vou-te mostrar um esquemazinho, mas antes de mostrar o esquema, vou-te mostrar uma imagem. É uma pintura muito importante nesta temática da arte, da pintura. É um quadro do Claude Monet. Temos ali dois comboios. Portanto, o quadro chama-se A Gare de Saint-Lazare e é a chegada de um comboio, seria a tradução do nome do quadro, ok? Portanto, temos este quadro aqui e é a partir deste quadro que eu te vou explicar exatamente o que é que seria. Qual era a diferença entre a voz ativa e a voz passiva, ok? Então vamos lá. Este quadro foi pintado por Claude Monet. Ou Claude Monet pintou este quadro. Qual é a diferença? Eu digo, este quadro foi pintado por Monet se aquilo de que estou a falar é o quadro. E digo, Claude Monet pintou este quadro se estiver a falar de Monet. Tudo depende do texto que eu estou a escrever ou daquilo que eu estou a dizer. Consoante o tópico do meu discurso, assim eu vou escolher o sujeito das minhas frases. O sujeito é aquela parte da frase sobre a qual o resto da frase diz alguma coisa. O sujeito é o elemento da frase sobre o que se diz alguma coisa no resto da frase. Portanto, na primeira frase, o sujeito é este quadro e depois falamos sobre o quadro na continuação da frase. No segundo exemplo, na frase ativa, o sujeito é Claude Monet, portanto, o pintor, e depois falamos... Portanto, a restante da frase está em concordância aqui com este sujeito. Mas se tu reparares, aqui a primeira frase
tem o verbo na voz passiva, não é? Como eu tinha dito. E tem o auxiliar ser, portanto, foi pintado. O verbo ser está no pretérito perfeito do indicativo e tem a forma do verbo principal, pintar. E, claro, a ordem dos elementos da frase também é diferente. Há uma coisa que foi feita por alguém, certo? Então a frase começa por essa coisa, no caso o quadro, e depois, no fim da frase, é que digo quem é que fez. Ou seja, no fim é que digo quem foi o agente. Por isso é que muitas frases com os verbos na voz passiva têm por, ou pelo, ou pelos, ou pela, ou pelas. A seguir. Aquilo que vem a seguir a por ou pelo, por exemplo, é a pessoa, animal ou entidade que fez uma coisa que foi o agente dessa coisa. Queres ver? Eu vou-te dar aqui outros exemplos que não têm a ver com o quadro de Monet. O homem foi mordido pelo cão. O doente foi visto pelo médico. A praça foi ocupada pelos manifestantes. Portanto, ali a preposição por, no primeiro caso está no singular porque é o cão, na segunda também porque é o médico e na terceira frase está no plural porque falamos de manifestantes. Os manifestantes pelos manifestantes. Vamos agora ver se estás preparado para distinguir as frases ativas e passivas. Achas que estás preparado para este exercício? É um exercício fácil de fazer, porque tu vais perceber porque é um exercício fácil de fazer, mas é para treinarmos aqui esta questão da voz ativa e da voz passiva. Então vamos lá. A Polícia Judiciária investigou o crime. A Polícia Judiciária investigou o crime. Tu achas que esta frase está na voz ativa ou na voz passiva? Está na voz ativa, não está? Pronto, é uma frase ativa. O crime foi investigado pela Polícia Judiciária. E aqui temos foi investigado pela, portanto temos uma frase passiva. Os colegas ajudaram a Leonor. À semelhança da primeira, é uma frase ativa. A Leonor foi ajudada pelas colegas. Uma frase passiva. Foi ajudada, o verbo principal ajudar. Ali o auxiliar foi. Frase passiva. 5. A empresa do meu pai construiu quase todas as casas deste bairro. Fácil também, uma frase ativa. Quase todas as casas deste bairro foram construídas pela empresa do meu pai. E aqui temos a mesma frase, mas aqui está na voz passiva. Os elementos da frase os elementos da frase têm uma posição diferente. Os palhaços ofereceram balões às crianças, é uma frase ativa. Os balões foram oferecidos às crianças pelos palhaços. Portanto, aqui temos uma frase na voz passiva. Este exercício é muito fácil, eu sei disso. Portanto, ou era um ou era outra, a frase era sempre a mesma, mas uma estava na voz, uma das frases era ativa e a outra era passiva. Mas eu vou-te mostrar aqui, vamos fazer aqui um exercício semelhante àquele primeiro, em que eu te mostrava 2 e-mails, um na voz ativa e outro na voz passiva. Mas aqui é não é nenhum e-mail, vamos esquecer os e-mails por agora, são 2 textos em que a mensagem é a mesma, à semelhança dos e-mails, mas um tem frases ativas e outro tem frases passivas. Vamos lá então. O texto 1. Durante 2 milénios, na China, os estudos sobre astronomia foram fortemente impulsionados. As estrelas foram reagrupadas em constelações. Foi introduzido um calendário lunisolar. Os eclipses foram cuidadosamente registados e foram catalogadas 1464 estrelas. Este é o texto 1. O texto 2. Durante 2 milénios, a China impulsionou fortemente os estudos sobre a astronomia. Os astrónomos chineses reagruparam as estrelas, introduziram um calendário lunisolar, registaram cuidadosamente os eclipses e catalogaram 1464 estrelas. Então, agora, olhando assim para eles, qual é o texto que tem os verbos na voz ativa e qual é aquele que tem os verbos na voz passiva? Durante 2 milénios, na China, os estudos sobre astronomia foram fortemente impulsionados. No texto 1, no texto 2, durante 2 milénios, a China impulsionou fortemente os estudos sobre a astronomia. Então aqui nós percebemos, não é? No segundo texto não há ali nenhum auxiliar, não, o verbo ser não aparece ali como auxiliar e no primeiro sim. Portanto, vejamos aqui os verbos. Foram impulsionados, foram reagrupadas, foi introduzido, foram registados, foram catalogadas. No segundo texto, impulsionou,
reagruparam, introduziram, catalogaram. Então, disse-te há pouco que para usarmos ou não a voz ativa, depende daquilo que estamos a falar, de qual é o tópico do meu discurso, como no exemplo do quadro de Monet, não é? Mas depende se o meu texto é sobre o quadro em específico, como era a frase na voz passiva, ou se é sobre o pintor Claude Monet e sobre a sua vida artística. Se o meu discurso for sobre se a informação for sobre o quadro, em princípio a frase está na voz passiva. Se for sobre Claude Monet, estava na ativa. Portanto, temos aqui estas duas questões. Portanto, nós conseguimos perceber quando é que usamos a voz ativa e a passiva nesse exemplo. Mas também te disse no início da aula que nós usamos muitas vezes a voz passiva, como aqui no primeiro texto que tu vês no quadro, para não usarmos a palavra vocês. Portanto, para não nos referirmos diretamente a ninguém. Durante 2 milénios, na China, os estudos sobre astronomia foram fortemente impulsionados. Durante 2 milénios, a China impulsionou. Já dizemos que foi a China que impulsionou. Portanto, já estamos a referir-nos a alguém que fez isto. Continuando, as estrelas foram reagrupadas em constelações, eu não refiro aqui nada. Os astrónomos chineses reagruparam, portanto, foram os chineses. Eu refiro-me a quem fez aquilo. Foi introduzido um calendário lunisolar. Os chineses introduziram um calendário lunisolar. Os eclipses foram cuidadosamente registados e foram catalogadas 1464 estrelas. Registaram cuidadosamente os eclipses e catalogaram 1464 estrelas. Portanto, os chineses registaram cuidadosamente os eclipses e também os chineses catalogaram estas 1464 estrelas. Eu sei que, agora é que reparei, aliás, que registaram também devia estar a cor-de-rosa. Está só o G, é a única letra que está a cor-de-rosa, mas devia estar o verbo completo, o verbo registar. Portanto, foram registados no primeiro texto, registaram no segundo texto, no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, aqui, enquanto no primeiro texto eu não refiro a quem fez aquilo, eu no segundo texto já o faço. Já faço aqui a referência, no caso aqui é quase sempre os astrónomos chineses. Portanto, temos aqui estas duas questões em que nós usaríamos uma ou nós usaríamos outra. Vamos fazer agora aqui um pequeno exercício no quadro, que eu não trouxe aqui no computador, mas vou fazer aqui no quadro. Vou escrever, aliás, aqui no quadro umas frases na voz ativa para nós passarmos para a passiva. Pode ser? Então, por exemplo, vamos começar com uma frase fácil. A Sara comeu o bolo. Não há aqui nenhum auxiliar, não é? Eu disse que tínhamos que alterar a ordem da frase. Portanto, vamos lá. O bolo comeu está no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, o verbo ser também tem de estar no pretérito perfeito do indicativo. Foi comido. Depois temos a Sara, portanto, é uma mulher. Pela Sara, lembras-te? Havia também esta questão de termos que depois colocar, para introduzir o agente, temos que meter ali o pela, usar a preposição por. Portanto, esta frase era fácil. Certo? Eu posso dar-te outro exemplo, talvez uma frase mais difícil. Orando por ali. Os alunos estudaram, esta também não é muito difícil, a matéria. Como é que eu aqui faria? A matéria, estudaram, também está no pretérito imperfeito. O pretérito perfeito do indicativo, portanto, foi estudada. Pelos alunos. Temos aqui o agente. Ou então, vamos usar aqui uma forma em que o verbo esteja no plural.
Por exemplo, vamos começar com os alunos também. Os alunos apresentaram os trabalhos. Estão a ver aqui os trabalhos. Estamos a falar de trabalhos no plural, portanto, os trabalhos, o verbo ser tem que estar na terceira pessoa do plural, foram apresentados pelos alunos. Estas frases que eu aqui escrevi seguem um pouco o exemplo do quadro do Monet. Eu vou voltar aqui atrás no quadro, mas seguem um pouco aquilo que eu fui mostrando sobre o quadro de Monet. Portanto, este quadro foi pintado por Claude Monet. Claude Monet pintou este quadro. Portanto, aqui é uma das circunstâncias em que nós usamos a voz ativa ou a voz passiva, não é? Portanto, temos os exemplos que eu dei no quadro são muito semelhantes a este. Depois temos a outra questão em que eu não quero referir quem fez o quê e, portanto, apresento estes dois textos em que tu tens uma e outra forma. A mensagem é a mesma, mas num eu uso uso a voz passiva e no outro eu uso a voz ativa. É importante que tu percebas que neste caso aqui, em concreto aqui neste segundo caso, neste exemplo que aqui tens, é importante que tu percebas que nós utilizamos aqui a voz passiva porque tornamos o discurso um pouco mais formal, digamos assim, o discurso um pouco mais bonito. Temos aqui este cuidado ao utilizar a voz passiva, temos um discurso mais bonito, não nos dirigimos diretamente à pessoa que está... Não referimos, aliás, Não referimos, aliás, quem impulsionou, quem reagrupou, quem introduziu. Nós entendemos depois, no texto, que há um grupo de pessoas que provavelmente fez isto, mas não referimos quem são essas pessoas. E no segundo caso, sim, já referimos que são que a China impulsionou. Eu há bocadinho disse que foram os astrónomos que impulsionaram, mas não, foi a China. E depois, a partir daqui, sim, os astrónomos chineses, eles reagruparam, eles introduziram, eles registaram e eles catalogaram. Portanto, há aqui esta questão. Portanto, se tu precisares de escrever um e-mail, à semelhança do primeiro e-mail que eu aqui te mostrava, eu vou-te mostrar até estes assim. Se tu tiveres que escrever um e-mail em que queiras pedir uma justificação ou não tens que pedir nenhuma justificação, tu podes optar por usar assim os verbos, nesta forma, ali com o verbo ser e o particípio passado do verbo principal, mas também podes optar por esta. No entanto, e foi aquilo que eu te expliquei inicialmente, eu teria sempre preferência pela primeira forma e não pela segunda. Ok? Portanto, podes ter este cuidado, já sabes escrever um e-mail formal, já sabes as características de um e-mail formal, não é? Excelentíssimos senhores, que eu te expliquei que aquilo era a abreviatura de excelentíssimos senhores, aquele esmos senhores, é excelentíssimos senhores, portanto, já sabes como se escreve um e-mail formal, como é que te despedes, como é que assinas o teu e-mail, mas depois também há aqui esta questão de poder nos dirigir à pessoa sem dizermos quem é efetivamente a pessoa. Portanto, ele aqui diz, aqui neste caso não, mas aqui ele diz fui entrevistado, não diz quem entrevistou, fui informado, também não diz quem informou, foi atribuído, também não diz quem atribuiu, foi enviado, também não diz, foi dado um emprego, também não diz, e foram considerados, e aqui também não diz quem o faz. Portanto, há sempre estas duas formas. Portanto, resumindo, se tu tiveres que escrever um e-mail, podes ter em consideração estas questões. Usar uma forma verbal ou usar a outra. Portanto, podes ter em consideração estas duas questões. É importante, portanto, aprendes assim a escrever de diferentes formas. Acaba por ser a mesma coisa, mas tens várias alternativas para escrever, neste caso no e-mail formal e não no e-mail informal. Eu vou deixar um desafio para a próxima aula, como deixo sempre, e o desafio que eu propunha que escrevesses uma frase e que a escrevesses usando os verbos na passiva e usando os verbos na ativa. Portanto, a mesma frase, a mesma informação, usando os verbos na passiva e usando os verbos na ativa. Mas se tiveres tempo, que eu acredito que tenhas, em vez de escreveres uma frase, podes escrever mais ou um pequeno texto à semelhança deste. Portanto, podes fazer um trabalho um bocadinho mais extenso. E com isto me despeço. Temos aula
Encontramos-nos, aliás, na próxima aula. Até à próxima.